Ok, vamos continuar então com a construção da nossa biblioteca de parsers e combinadores de parsers. E, então, nos vídeos anteriores nós fomos até a implementação da instância de applicative. Então, vamos falar sobre monad e alternative hoje. Então, vamos lá. Eu não vou explicar hoje o que exatamente é um monad em mais detalhes ou um alternativo em mais detalhes. Functor, applicative, monad, alternative, esses conceitos todos eles derivam de um campo da matemática chamado teoria das categorias. Eu vou falar um pouco mais desses quatro conceitos depois, na hora que a gente terminar esse módulo inicial. E não sei, talvez depois eu faça uma sequência aí de vídeos explicando um pouco mais sobre teoria das categorias, né, do aspecto teórico, mas por enquanto a gente vai usar essas coisas mais como ferramentas mesmo. Não é necessário ter um conhecimento teórico profundo dessa teoria das categorias para a gente poder usar os conceitos, né? Então, por exemplo, a gente já viu e implementou o conceito de functor e o conceito de aplicativo sem ter estudado a fundo, né, a parte teórica. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui para monad. Monad é um troço que vez ou outra assusta o pessoal quando está falando de Haskell, tem até memezinho, tem até piada, né? Mas a gente vai usar monad sem entrar muito na definição do que ele é. Então, por que a gente precisa de monad? Né? A gente viu functor, que a proposta do functor, né, a utilidade do functor, é a gente poder aplicar uma função pura em um valor que está dentro de um contexto. Esse contexto ele pode ser um maybe, pode ser uma lista, ou pode ser um parser, né, o resultado de um parser, que é um either. Né? A gente viu applicative, cujo propósito é encadear computações aplicando uma função que está dentro de um contexto, num valor que também está dentro de um contexto. E agora a gente vai ver o monad. O propósito do monad é quase o mesmo do aplicativo. É aplicar uma função que está dentro de um contexto num valor que está dentro de um contexto. Só que o monad ele considera que a gente vai usar o valor gerado na primeira etapa do processo para construir o valor da segunda etapa do processo, enquanto o aplicativo não. Ele considera que a função na primeira etapa e o valor na segunda etapa, eles são construídos de modo independente um do outro. O monad ele assume que eles são dependentes. Para que a gente possa fazer isso, o monad, a instância do monad, ela tem que implementar o operador de bind, de vinculação, que é esse operador aqui do maior, maior, igual, que inclusive é parte do logo do Haskell. Né? O logo do Haskell é esse operador aqui misturado com o símbolo lambda. Então, tipicamente a gente chama esse operador aqui de bind, e a operação que produz um valor puro do monad, a gente chama de unit. Mas na instância do monad, ele é definido como o nome dele é return. A gente não precisa definir o return explicitamente, porque todo monad ele é um aplicativo. E a gente já definiu o aplicativo, e quando a gente estava definindo o aplicativo, a gente definiu o pure. Né? Que é essa função aqui, que ela simplesmente retorna um valor. Você dá o valor, ela retorna. E esse pure e o return, eles são a mesma coisa. Então, se você já definiu o pure,
o return está automaticamente definido. Hoje em dia, inclusive, é considerado uma boa prática usar o pure ao invés do return. Porque o return, a função return, ela causa uma certa confusão com quem vem de outras linguagens de programação, porque o return em C, ou em Java, ou em Python, né, na maioria das linguagens, o return ele interrompe a execução. E no Python não, no Python é só o nome de uma função, ele vai te trazer um valor. Né? Então, como isso causa uma certa confusão, está caindo meio que em desuso, ou é menos recomendado usar o return. Então a gente vai definir aqui o operador de bind. O operador de bind ele tem dois parâmetros, né, que eu chamei de P e F. E no caso específico aqui do parser, ele vai criar um parser. Para criar o parser, a gente precisa definir a função runParser, que recebe o input, e aí ele aplica P, o parser P, em cima desse input. Se P falhar, retorna essa falha. Né? Acabou o processamento. Se P tiver sucesso, então ele vai retornar um write com um valor que foi reconhecido pelo parser P e o resto da cadeia de entrada, que é a parte da cadeia de entrada que P não processou ainda. Então o que nós vamos fazer? A gente vai aplicar F em cima desse valor que foi produzido por P, e isso supostamente vai retornar para a gente um outro parser, ou pelo menos é isso que tem que acontecer se não falha aqui o processo. Então aqui essa expressão f de x vai retornar um parser, e esse parser a gente vai aplicar em cima do resto da cadeia de entrada. E esse vai ser o resultado da função como um todo. Então essa aqui, para parsers, essa é a implementação do bind. Isso permite que a gente encadeie parsers um no outro e vá passando o valor de um parser para o outro. O Haskell ele tem uma facilidade sintática, né, um syntax sugar, que é a notação do. O Haskell usa muito monads, então ele tem uma notação específica para trabalhar com monads, né, que é esse do. E esse do ele permite que a gente faça coisas assim, olha, x recebe id start, xs recebe many id continue, né? E aí eu faço um return aqui de x concatenado com xs, né? A lista em que x é o primeiro elemento e xs é o resto da lista. Isso é uma expressão que o Haskell internamente traduz para id start, e aí eu uso o operador de bind. Um segundo argumento do operador é uma função que recebe o resultado de id start, e o corpo dela vai ser o many id continue. Isso aqui vai retornar um valor que eu vou chamar de xs, né? Então o segundo parâmetro aqui do operador de bind vai ser essa função que recebe xs, e eu uso tanto x quanto xs para construir o valor final, que é esse return. Como eu falei, hoje em dia é mais comum usar o pure, mas eu estou colocando o return aqui para usar a notação de monad mais pura, né, digamos assim, a original. Então, se a gente encadear 10 linhas aqui, é como se a gente estivesse usando 10 vezes esse operador de 9, né, na verdade, 9 vezes esse operador de bind, e cada vez que a gente usa ele, a gente constrói uma função que está recebendo essa variável aqui como argumento, e o corpo da função é o resto das linhas, né? Então, se a gente fosse escrever isso aqui em uma linha só, ele seria alguma coisa mais ou menos assim.
Então, tem o ID start, aí tem o operador de bind, aí tem uma função, que é o segundo argumento, que recebe o valor produzido pelo ID start. O corpo dessa uma função, né, dessa função, ele tem o many ID continuo. Aí ele tem o operador de bind de novo. E o segundo argumento do operador de bind tem que ser uma função. Então ele é uma função que recebe XS. E aí tem o corpo dela. Note que em cada nova função, os parâmetros das funções anteriores estão disponíveis, né? Eles estão dentro do escopo. Então eu posso usar o X aqui e o XS também. Mas é uma notação mais complexa de ler. A notação do do, ela é uma notação mais clara, mais fácil de entender, né? Depois de um tempo a gente até meio que esquece que ele está traduzindo isso aqui para o operador de bind. Então, um outro exemplo aqui, né? Construir um parser que identifica o mesmo caractere duas vezes. Então a gente chama o parser item, depois a gente chama o parser item de novo. Na primeira chamada de item, o valor retornado vai ser amarrado com essa variável C. Na segunda chamada vai ser amarrado com essa variável D. E essas três linhas aqui constroem o terceiro elemento aqui desse do, né? Então, se C for igual a D, eu retorno esse valor C, que foi reconhecido. Caso contrário, se os dois valores não forem iguais, eu retorno um failure, né, que é um parser que sempre falha e retorna uma mensagem de erro. A gente vai ver a definição disso daqui a pouco, né? Mas isso aqui simplesmente é como se eu estivesse fazendo left e essa mensagem de erro aqui. Ele cria um parser que sempre retorna uma falha. E aí, dois exemplos aqui. Um em que eu estou aplicando em cima da string AA exclamação e o outro da string AB exclamação. O primeiro vai ter sucesso, vai retornar o caractere A e o resto da entrada. O segundo vai falhar. Então, a gente nem se preocupa mais com o operador de bind aqui, a hora que a gente começa a usar o do. O outro conceito que a gente vai ver, o type class que o nosso parser precisa ser instância, é o alternative. O alternative também está definido nessa type class, também está definida lá no control.applicative, que a gente importou lá no começo. E para ser uma instância de applicative, a gente precisa definir duas funções. A função empty, que é o que sempre falha na alternativa, uma alternativa que sempre falha. No nosso caso específico é um parser que sempre falha, mas é o vazio desse tipo que você estiver implementando. No nosso caso aqui o vazio significa falha. E o operador de alternativa, né, que é o sinal de menor, barra vertical, sinal de maior. Então, para o nosso parser, a gente vai definir a instância de applicative. O empty vai ser um parser e a função runParser desse empty aqui, ela ignora a entrada e simplesmente retorna um erro. E a alternativa recebe dois parsers como parâmetros, né? O operador de alternativa recebe dois parsers como parâmetro. E ele retorna um parser, onde a função runParser dele recebe um input, executa o primeiro parser em cima da entrada, e aí, se tiver sucesso, retorna isso. Já retorna o resultado de cara, nem olha para o segundo parser.
Se não tiver sucesso, né, se o primeiro parser falhar, aí roda o segundo parser. Em cima da entrada original, não é do resto dessa vez, né? O primeiro parser falhou, então a gente não consome entrada para o primeiro parser. E aí, se o segundo parser tiver sucesso, retorna o resultado do segundo parser. Se o segundo parser falhar, aí aqui a gente pode escolher como fazer o tratamento das mensagens de erro. Eu escolhi retornar as duas mensagens de erro, concatenadas, separadas por ponto e vírgula, né? Mas podia retornar só, sei lá, a mensagem de erro do primeiro, ou só a mensagem de erro do segundo, né? Não existe uma regra que diga qual é o tratamento certo das mensagens de erro, nesse caso. Então eu optei por retornar as duas. Então, com a definição de que parser é uma instância de alternative, a gente ganha duas outras operações de graça, né, que o alternative já define para a gente. O many, P, que aplica esse, no nosso caso, parser, né, 0 ou mais vezes. O parser gerado pelo many-p, ele nunca falha. Se ele não conseguir reconhecer nenhuma ocorrência de P, ele vai retornar a lista vazia. Se ele reconhecer 3 ocorrências de P, ele vai retornar esses 3 resultados numa lista. E o sum. O sum é muito parecido com o many, só que no sum eu tenho que reconhecer pelo menos uma ocorrência de P. Se eu não reconhecer ao menos uma, eu recebo um erro. Se eu reconhecer uma ou mais, aí eu retorno todos os valores, todas as instâncias de P que forem reconhecidas, eu retorno numa lista. Então, por exemplo, item ou pure. Então ele vai retornar, vai reconhecer o caractere A e vai retornar B e C como o resto da entrada. Empty sempre falha, ou pure interrogação. Aí ele vai retornar a interrogação e a entrada inteira, porque nem o pure nem o empty consomem nada da entrada. Many digit, não tem esse P aqui não. Many digit, a gente definiu esse parser digit, né? Ele reconhece qualquer coisa entre 0 e 9. Então, many digit, ele vai retornar aqui 1, 2, 3, né? Uma lista com 1, 2 e 3. Em Haskell, lista de caracteres é a mesma coisa que string, é por isso que ele está aparecendo como string aqui embaixo. E o resto da entrada é A, B e C, o que ele não consumiu ainda. Some digit com entrada A, B e C. Aqui ele vai falhar, porque ele precisaria reconhecer pelo menos um dígito para ter sucesso. Então ele retorna uma falha aqui. Esperava dígito, mas encontrou A. E tem o many digit. Ele vai ter sucesso, vai retornar a lista vazia e vai retornar a entrada inteira, porque se ele falhou já na primeira, então ele não consumiu nenhum caractere da entrada. Ok? Isso aqui a gente não precisa. E a gente viu que existe o empty, que ele sempre falha, só que o empty ele não pode receber parâmetro, né? Ele tem que ser definido no contexto de uma instância de alternative, então ele não pode receber parâmetro, ele falha com uma mensagem genérica. O failure, que eu defini, ele é parecido com o empty, ele sempre falha, só que o failure me permite especificar uma mensagem de erro. O propósito dos dois é o mesmo, é alguma coisa que sempre falha, só que no caso do failure eu posso definir mensagens de erro diferentes dependendo do contexto em que eu for usar esse failure. Ok? Então, a gente viu
implementação de instâncias de parser para 4 type classes diferentes, né? No vídeo passado a gente viu functor e applicative, e nesse vídeo a gente viu monad e alternative. Então, no próximo vídeo a gente vai explorar o uso dessas type classes um pouquinho, né? E possivelmente concluir aqui a nossa biblioteca mini-parsec. Espero que com um entendimento melhor de como é que funcionam parsers e combinadores de parsers no Haskell. Tá? Até lá!